Sejam bem-vindos ao canal Arte Retrô. Hoje eu vou dar sequência à série de vídeos onde eu falo sobre a carabina de pressão Urco e dando algumas dicas sobre o manuseio correto, o basculamento do cano e sugestões também para você fazer a conservação da sua carabina para evitar a ferrugem na oxidação. Vamos agora a algumas dicas que são simples, que muitos atiradores experientes já conhecem, mas nunca é demais a gente relembrar. Inclusive também são dicas essenciais para aqueles atiradores que são novos nesse esporte. Bom, eu vou começar falando sobre o basculamento do cano, da maneira correta, da maneira ideal e mais segura, tanto para você se precaver de possíveis acidentes, como também na prevenção de você manter a sua carabina sempre em bom estado de funcionamento. No basculamento do cano, são dicas práticas também muito simples de serem feitas e serem seguidas. Você segura a carabina de forma que você sempre esteja com o dedo fora do gatilho, né? Nunca assim, armar com o dedo do gatilho, sempre segurando aqui na telha da coronha, apoia na coxa, aqui próxima à região da virilha, um pequeno tapa no cano, ele vai quebrar o cano. Na hora de colocar o chumbinho, você preferencialmente coloque na hora em que você quebrar o cano, antes de você armar a mola. Coloca o chumbinho, eu não vou colocar, apenas fazendo uma simulação, né? Depois que colocou o chumbinho, aí sim, você pega e dobra o cano, quebra o cano, sempre segurando, nunca solta o cano. E então você faz o armamento, né, do cano junto à câmara. E você está pronto para atirar. Eu agora vou desarmar, como ela não tem trava, este modelo, eu vou desarmar a mola, seguro firme, aperto o gatilho, desarmei a mola, apenas para não fazer o disparo em seco. E aí sim você pode fazer a visada. Detalhe importante, sempre com o dedo fora do gatilho. O único momento em que você coloca o dedo no gatilho é após você fazer a visada e aí sim você já definir o alvo para onde você quer atirar. Né? São regras de segurança básicas que valem inclusive para atiradores de arma de fogo. Outro item de segurança também que é indispensável na prática do tiro esportivo é você usar os óculos de segurança. Tem esse modelo, ele é muito prático, muito seguro, ele protege a visão, parte superior, então ele é muito seguro para o caso de um ricocheteamento do projétil ou de algum estilhaço do objeto em que você faça o disparo. Então é muito perigoso, sempre aconselhável que você proteja os seus olhos. Para o caso de pessoas que usam óculos, igual a mim, esse é meu óculos. Muito bem. Se eu precisar usar óculos para fazer o disparo, eu posso usar também um modelo de óculos de proteção, que ele é o óculos de sobrepor. Ele é super leve, você pode usar em conjunto com o seu óculos de grau, ele vai te proteger e você tem conforto e segurança, porque você não perde a qualidade, a sua acuidade visual e você protege os olhos da mesma forma. Então ele é muito prático, então procure no local em que você mora uma loja de artigos de segurança e opte por esse óculos de sobrepor, caso você use óculos igual a mim. Então, uma dica básica, não negligencie a sua segurança. Opte sempre por usar os equipamentos de proteção que são adequados para a sua prática esportiva. Uma outra dica básica também é na hora de você colocar o chumbinho no cano. Pode parecer uma bobeira, mas é algo muito importante na conservação também da sua carabina e especialmente do anel de vedação do cano, que fica aqui. Acho que não dá para visualizar, mas todo mundo sabe, né? Sempre tem um anel de vedação que ou fica na câmara ou fica na entrada do cano. Na hora de colocar o chumbinho, na hora da pressa, você pode colocar o chumbinho e não empurrar totalmente e ficar com a borda da saia do chumbinho. Você fecha o cano depois que você armar e com isso você acaba sempre amassando um pouco da saia e você vai deixando pequenos fragmentos do chumbinho. Isso pode estragar também o próprio anel de vedação e você acaba perdendo esse anel e consequentemente perdendo pressão. Além de deixar resíduos também que podem entrar aqui na câmara. Então sempre fique atento para na hora que você colocar o chumbinho, você apertar de forma que ele entre o máximo possível no cano para não ficar rebarbas, não ficar parte da saia
na hora de você armar a sua carabina. Essa é uma dica importante que você vai ter uma longevidade, especialmente do anel de vedação. Outra dica também de conservação da sua carabina, especialmente no que diz respeito a evitar ferrugem na ferragem. Você pode utilizar dois tipos de óleo. O óleo de silicone, inclusive fabricação da própria Rossi, que é o mais indicado para você lubrificar as partes móveis da carabina. E você pode usar como um protetivo na ferragem o óleo de máquina Singer. Esse não é da marca Singer, mas é um equivalente. Vamos considerar que seja o óleo Singer. A forma de aplicação, primeiramente, como protetivo da parte da ferragem. Você usa com um pequeno paninho, já está até um pouquinho sujo porque eu uso ele para poder justamente fazer a aplicação do óleo. Você vai colocar apenas 2 gotinhas no pano, 2 ou 3 gotinhas, não mais do que isso, não precisa empastar a carabina. Você faz a limpeza aplicando, espalhando essas 3 gotinhas de óleo na parte da ferragem. O pano está meio seco aqui. Só que você faz isso quando você utilizar a sua carabina. Fez a prática do tiro esportivo, brincou, atirou com ela. Você vai primeiramente passar uma flanela, um pano de algodão seco, para tirar qualquer oleosidade ou suor da mão durante o manuseio da carabina. Faz a limpeza para tirar esse suor da carabina e depois sim você faz a aplicação, conforme eu estava explicando, deixando uma fina camada, uma película do óleo protetivo Singer sobre toda a parte da ferragem, especialmente no cano e na câmara, que são as partes onde você mais faz contato com as mãos. E também na região do gatilho. Você pode passar esse óleo como um protetivo em toda a parte da ferragem que tem contato com as mãos. E aí sim você pode você pode guardar a sua carabina no case, no estojo, onde você quiser, mantendo esta fina película de óleo que vai proteger contra a ferrugem sobre a corrosão da sua carabina. Agora falando sobre a lubrificação, usando o óleo de silicone puro da Rossi ou algum outro de boa marca também equivalente, a recomendação que a gente encontra no próprio manual das carabinas da Rossi, então vale como uma referência aqui, eles sugerem que você use esse óleo de silicone puro 2 gotinhas nas partes móveis da carabina, que é o pino do bloco, né? Você coloca 2 gotinhas aqui, 2 gotinhas também no pino onde vai o braço articulador, então a parte móvel. Você pode colocar também no gatilho 2 gotas, e no manual, se a gente observar nas imagens, ele também sugere você colocar 2 gotas na região aqui da câmara, onde vai a mola. Eu vou deixar inclusive essa imagem aqui no canto da tela para você visualizar essa recomendação da própria Rossi. A recomendação que eles falam é que a cada 250 disparos você faça essa lubrificação. Você vai ter uma longevidade das partes móveis, dos pinos, especialmente para que eles não trabalhem a seco, ferro com ferro, né? Na verdade aço, é a denominação mais correta. Então essa também é uma das recomendações para que você mantenha a longevidade da sua arma. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esquece, dá um like aqui nesse vídeo para você fortalecer ainda mais nosso canal. E também não deixe de se inscrever e ativar as notificações para que você seja avisado dos novos vídeos. Bom, eu vou deixar também na descrição do vídeo o link onde eu mostro o passo a passo da restauração desta carabina e também de outros processos também com carabinas antigas de pressão. Espero que você tenha gostado desse vídeo e nos encontramos no nosso próximo encontro. Grande abraço e sucesso a todos!